O país veio num primeiro momento com o aproveitamento desse biogás para geração de energia elétrica, gerando energia verde, uma energia renovável para os diversos usos. Quando você pega teu veículo flex e abastece com etanol, você está fazendo a diferença? Hoje está muito em voga, a gente vem falando há 3, 4 anos aqui no Brasil, que você tem uma cadeia de indústrias que estão indo para o net zero, né, o carbono zero. Tanto o biogás quanto o biometano, ele diminui a nossa dependência do combustível fóssil. Você só descarboniza a economia substituindo o combustível fóssil pelo renovável. Quanto mais nós conseguirmos ter essa recuperação energética dentro dessa transição, menor vai ser a demanda por combustível fóssil, menor serão as emissões, consequentemente a gente vai estar contribuindo para manter o planeta em equilíbrio. Políticas públicas para estimular o uso, o consumo, com metas inclusive de adoção desses combustíveis, sem dúvida alguma é algo revolucionário. Quando você implementa uma estratégia de cobrança e da tarifa, a população passa a pensar naquela cadeia. Poxa, para onde vai o meu resíduo? Como que eu faço para reduzir o meu volume? O objetivo do crédito de carbono basicamente é de alguma forma, trazer benefícios para projetos diversos, de diversos tipos, que contribuam com essa mitigação. O biometano, a geração de energia, são soluções que são viáveis do ponto de vista econômico, agregam muito e é um poderoso poluente climático de vida curta, por isso o nosso foco. A decomposição desse resíduo orgânico gera um gás. Esse gás é captado e a gente faz a purificação desse gás para a transformação de produtos renováveis, seja um produto de energia ou seja um produto de biometano, que nada mais é do que um gás natural, com as mesmas características do gás natural, mas de origem renovável. No lixão não tem tratamento nenhum, vai lá e ele fica emitindo o metano. E o chorume vai contaminando no lençol freático. O chorume advém de quê? Do produto orgânico, vai se decompondo com a chuva, aí sai toda aquela, a que nós chamamos aquela água contaminada, aquela água preta, que nós chamamos de chorume. E aquilo sai contaminando tudo, é um veneno aquilo, né? E como não tem tratamento de gás, nenhum tipo de tratamento, o metano vai aumentando o gás efeito estufa. Quando você leva para um local adequadamente, ambientalmente correto, você tem esse tratamento. Como você tem através a captura do metano, e aí você transforma ele em biometano, e você deixa de emitir o metano, que realmente aumenta o gás efeito estufa. Então tem um papel importante, essa que nós chamamos de reciclagem energética, né? Desse trabalho que tem na questão da captura, tanto do biogás para transformar em biometano e o biogás transformar em energia elétrica. Nos aterros sanitários, eles já são obras de engenharia onde a gente capta dois subprodutos, o chorume e o gás, que é o biogás. Então ele é um grande biodigestor com diversos drenos ao longo desse maciço, onde a gente faz a captação forçada e leva isso para as unidades de tratamento. Então, quando a gente vai fazer a produção de energia, a gente faz um pré-tratamento e usa esse biogás para fazer nos motos geradores, para fazer gerar energia, colocar na rede e distribuir isso para o mercado livre. E quando a gente pensa no biometano, nada mais, nada menos do que é uma purificação desse gás, esse biogás, que ele tem uma concentração de 55%, 60% de metano, que é a molécula que gera energia, CO2 e demais outros traços de gases. Então, no biometano, a gente faz a purificação, que nada mais é do que deixar só o metano como molécula principal para a produção do gás natural renovável. Um dos caminhos é você colocar um encanamento dentro dos aterros sanitários, onde aquele lixo está todo misturado, na verdade, e você coloca uma capa para que ele não faça as emissões normais e não produza, proteja o lençol freático, e ali você captura esse metano que está sendo
emitido e consegue dar o aproveitamento. De outro lado, que a gente vê em outros países que já têm, que já são mais ricos e têm condições de investir mais nesse tratamento de lixo, existe a separação dos resíduos, né? Então, você pega tudo que é orgânico, você leva para a produção de biogás e daí ele é feito por biodigestores, ao invés de ser simplesmente essa captura direta como é nos aterros. Além de você estar trabalhando com energia, ela é renovável, mas ela não é simplesmente renovável. Você não está simplesmente, por exemplo, pegando o vento ou o sol, você está pegando um problema que existe na nossa sociedade hoje, que são os resíduos, né? A gente pode, né, usar resíduos industriais, resíduos, a gente pode produzir o biogás e biometano a partir da linhaça, que é da cultura da cana-de-açúcar, a partir de esterco, então a partir da agropecuária. Você tem lixo no Brasil inteiro. Você tem resíduo do agro, o grande potencial do Brasil é o agronegócio. O agronegócio tem seus resíduos como dejetos de animais, né, que é efetivamente as fezes dos animais que você guarda para usar. Imagine, era algo que você poderia jogar fora, que seria ruim, você vai guardar isso e transformar em energia, né? Ou o que sobra do setor sucarocolheiro, depois que ele faz o açúcar, depois que ele faz o etanol, tem um resíduo que você usa para fazer o biogás, e isso tudo está no Brasil inteiro. No Brasil nós temos algumas fontes de geração de resíduos, né? Seja da indústria suco-alcooleira, seja de diversas culturas do agro e também do resíduo sólido urbano. Com isso, a gente tem a decomposição dessa matéria orgânica e a gente consegue extrair o metano dessa decomposição para a geração de diversos tipos de produtos, seja a geração de energia ou a própria produção do biometano. O país veio, num primeiro momento, com o aproveitamento desse biogás para a geração de energia elétrica. Então, a gente tem isso no Brasil muito bem consolidado, com diversos empreendimentos de porte pequeno, médio e grande, gerando energia verde, uma energia renovável para os diversos usos. E aí depois a gente está entrando agora numa segunda fase muito forte no Brasil, que é a utilização desse biogás, onde a gente purifica esse biogás para a geração do biometano. E com isso a gente pode oferecer para todos os clientes, seja para uso veicular, substituição do diesel, seja para uso industrial ou outras aplicações para biocombustíveis, seja metanol, SAF, hidrogênio, da qual a gente tem uma cadeia enorme de exploração no Brasil. Hoje, quando a gente olha para a malha do grid brasileiro do gás natural, é uma malha bastante pequena comparado com os demais países. Então, quando a gente produz o biometano, obviamente, a gente acaba juntando a oferta e a demanda naquela determinada região, onde muitas vezes não tem o grid. Então, também a gente consegue, de uma certa maneira, ajudar a matriz energética brasileira, fazendo a produção com essas fontes renováveis e também, para onde tem grid, também oferecer para os nossos clientes um produto sustentável. Pela parte da geração do biogás, o quanto tempo a gente tem de exploração no ecoparque, ele vai depender muito do que você recebe de material orgânico dentro do seu ecoparque, que é a matéria que é a matéria degradável, né? Que é a casca de banana, o rejeito das nossas cozinhas. Esse biogás ele pode levar uma eternidade para ser degradado. Então ele não é... Hoje eu coloquei o resíduo disposto no aterro e na hora da noite para o dia ele vai se transformar em biogás, mas ele vai continuar, né, no gerúndio, transformando aquilo em biogás ao longo do tempo, com a degradação da matéria orgânica. Toda essa fonte que a gente tem de energia que é vinda do biogás, a gente vai transformá-la na energia elétrica. Isso é o que a gente precisa, como sociedade, ter mais tração e velocidade para que mais outros ecoparques, aterros e os resíduos sejam destinados para esses aterros, para a gente explorar essa energia que hoje vai para os lixões e a gente não consegue aproveitar, não só como companhia, mas como sociedade, porque uma vez que você dispõe aquele resíduo de uma forma inadequada, você desperdiçou aquele gás. Ele não é estocável, não é um gás que você fala, daqui 3 anos eu vou lá buscar aquele gás que eu gerei há 3 anos atrás. Não. Ele já foi gerado, então aquele gás, ele perdeu aquele time, que a gente costuma dizer, ele já foi. O que você tem que priorizar são as demandas do momento. Então, a demanda do momento para captar esse biogás, e aí sim, a vida útil de um aterro sanitário, de um ecoparque, ela pode durar 30, 40, até 50 anos. Eu acho que a gente começa primeiro dando uma solução ambiental, né? No tratamento dos resíduos sólidos brasileiros. Depois, num segundo momento, a gente faz a captação
desse gás, que é o metano, junto com o CO2 e os demais outros gases que compõem esse biogás, e a gente evita que isso vá para a atmosfera. Tudo que apodrece, tudo que fica fedido, ele emite metano na atmosfera naturalmente. Metano é um gás que é extremamente poluente, pior que o gás carbônico, e é natural quando essa matéria está se decompondo ela emitir. Então o que você faz? Você vai capturar esse metano que já estaria sendo emitido na atmosfera, ou seja, ele vai deixar de ser emitido. Você vai colocar isso num biodigestor com algumas bactérias que vão fazer justamente essa conversão no biogás, que é composto praticamente por metano. O metano, ele é muito mais poderoso, tá? Ele contribui muito mais do que o dióxido de carbono, o CO2, para as mudanças climáticas. A gente chama, tecnicamente, que o potencial de aquecimento global do metano é muito maior do que o dióxido de carbono, certo? Estamos falando aqui de uma base de 20 anos. Se a gente olhar para os próximos 20 anos, esse potencial chega a ser 80 vezes maior do que o dióxido de carbono. Então, o setor de resíduos ele se configura nesse contexto como um ator fundamental para mitigar as mudanças climáticas. Por quê? A gente elimina o metano. E aí que é gerado o crédito de carbono associado ao setor de resíduos. Então, a gente destrói a molécula de metano e transforma ela em CO2, eliminando assim aquele potencial de aquecimento global. O metano, ele vive 10 a 12 anos na atmosfera. Então, se a gente reduz metade desse metano, a gente ganha tempo para poder reduzir o CO2, que é o grande problema do aquecimento global, porque ele vive mais de 100 anos na atmosfera. Então, o metano, em especial o metano que vem dos resíduos sólidos, da gestão inadequada dos resíduos, seja lá no aterro, seja no lixão, né, seja desse orgânico que não é tratado, ele já é viável do ponto de vista econômico. Então, o biometano, a geração de energia, são soluções que são viáveis do ponto de vista econômico, agregam muito e é um poderoso poluente climático de vida curta, por isso o nosso foco. Então, a questão da reciclagem, a inserção socioprodutiva das catadoras e catadores de material reciclado não é só uma questão ambiental. Ele é uma questão social, econômica e cada vez fica mais claro para a comunidade internacional que ele é uma das grandes possibilidades de solução para o desafio climático, né? A mitigação dos eventos extremos, essa emergência climática que nós vivemos, de eventos cada vez mais intensos, cada vez mais fortes, devastando regiões, né, no Brasil e no mundo. Todo mundo vê as mudanças climáticas acontecendo. Tá? Estamos vendo desastres naturais com cada vez mais frequência. Estamos vendo populações inteiras, cidades inteiras sofrendo por inundações, por seca, por furacões, por diversos desastres naturais e fenômenos naturais que cada vez mais têm se acentuando em intensidade e frequência por uma questão chamada mudanças climáticas. Os créditos de carbono eles vêm justamente para contribuir no caminho, na jornada que a gente precisa percorrer para mitigar essas mudanças climáticas. O objetivo do crédito de carbono basicamente de alguma forma, trazer benefícios para projetos de diversos tipos que contribuam com essa mitigação. Créditos de carbono, na verdade, são reduções de emissões de gases de efeito estufa certificadas. O que significa isso, né? Eu tenho um processo que normalmente emitia gases de efeito estufa, eu implemento uma tecnologia que reduz essas emissões. E todo esse processo ele é certificado por uma empresa independente, uma empresa cadastrada em alguma plataforma que valida esses créditos de carbono. E a partir desse processo eu tenho um título gerado, que é o crédito de carbono, e eu posso transacionar esse título em mercados internacionais ou domésticos, né? E esse título ele serve, na verdade, para compensação de emissões de empresas altamente poluidoras. Então, por exemplo, empresas de produção de alta emissão da Europa podem comprar títulos ou créditos de carbono gerados no Brasil para compensar suas emissões na Europa. Então, eles têm uma regulamentação que estabelece uma redução de emissões na Europa
eles implementam projetos de redução, mas se esses projetos forem insuficientes para atender essa meta de redução, eles compram créditos de carbono gerados fora da Europa para compensar essas reduções. O crédito de carbono, comercializar o biogás ou comercializar, né, hoje está muito em voga, a gente vem falando há muito 3, 4 anos aqui no Brasil, que você tem uma cadeia de indústrias que estão indo para o net zero, né, do carbono zero. Então tem empresas que vão até 2050, 2035, 2040. Quando você faz o balanço de massa do quanto elas precisam tirar da matriz dela de carbono e o quanto hoje tem de gente gerando esse carbono evitado, vai faltar. Então você precisa recorrer a fontes que são oriundas da limpeza desse ar, como se fosse isso, como se fosse uma limpeza. Então, os aterros é uma fonte dessa, que você pode absorver ali essa não emissão do carbono e contribuir para a cadeia de um outro setor, o setor alimentício, o setor industrial, o setor automotivo, para ele continuar ali na proliferação dele, na industrialização dele e do lado de cá, do lado nosso como geradores do crédito de carbono, evitando esse crédito para a atmosfera. Você só descarboniza a economia substituindo o combustível fóssil pelo renovável. E o biometano é uma boa solução para isso. O biogás, na hora que você separa para o biometano, o que sobra é CO2 biogênico, que é o CO2 que já existe na natureza, que não está vindo aí dos combustíveis fósseis. Então, como que você faz esse aproveitamento para que a indústria que precisa de CO2, e de novo, a indústria usa todos esses elementos químicos, né? A indústria usa o hidrogênio, usa o oxigênio, usa o carbono, para você usar o que seja renovável, ou seja, aquele carbono que já estava na natureza e que você não está trazendo extra do fundo de algum reservatório. Tanto o biogás quanto o biometano, ele diminui a nossa dependência do combustível fóssil. Eles emitem 90% menos gases de efeito estufa do que os seus respectivos fósseis, né? Eu falei, o que ele faz? Ele faz a captura do metano, que é muito prejudicial. Quando você vai usar, por exemplo, se você usar um carro a biometano, o que ele vai emitir no final é gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é 28 vezes menos danoso à atmosfera do que o metano. O metano é muito pior. Os usos do biometano, eles têm diversas possibilidades. Primeiro, a gente pode entregar ele de maneira comprimida para os clientes que estão distantes dos dutos. A gente pode também injetar ele na rede de distribuição do gás natural, porque o biometano é compatível com o gás natural. A gente não precisa criar infraestruturas novas no Brasil para poder escoar esse produto renovável. Ele tem as mesmas características do gás natural e aí conseguir atender onde aqueles clientes estão próximos do gasoduto. E também agora começa a surgir diversas outras possibilidades. Seja liquefacer esse biometano, entregar para clientes que estão em grandes distâncias, e seja também para a produção de biocombustíveis, seja para a produção do futuro de uma SAF, de um hidrogênio, de um metanol, que vai ajudar diversos segmentos que são altamente poluentes hoje no Brasil, seja a aviação, seja o segmento marítimo, a conseguir cumprir suas metas também de transição energética e ajudar o planeta como um todo, tendo uma intensidade do carbono menor no transporte das nossas mercadorias como um todo. Então, o biometano é combustível, né? Tanto para gás de cozinha, como para combustível de automóvel, de caminhões, né? Como para as indústrias. O biometano, ele ainda é um pouco mais caro que o gás natural. Então, o desafio é viabilizar infraestrutura e produzir o biometano com um custo muito competitivo. E o que a gente... Outro problema... Para que a gente consiga estruturar modelos de financiamento para o biogás e para o biometano, idealmente nós temos que ter a demanda por esse tipo de combustível, ou seja, ter contratos de longo prazo que possam ser usados como garantia dos projetos. E no caso dos aterros sanitários, a gente tem um potencial enorme de ter uma economia circular completa dos veículos que trazem o lixo das grandes cidades e podem ser abastecidos com o biometano oriundo do resíduo sólido que trouxe para os aterros sanitários. Então imagina que interessante, um caminhão coleta o lixo das grandes cidades, leva para o aterro sanitário, que produz um biometano que vai abastecer esse próprio caminhão
para poder voltar para a cidade e fazer todo o recolhimento do lixo. Essa é a verdadeira economia circular, que a gente tem hoje possibilidade de usar o biometano como substituição do diesel, que é uma fonte muito mais poluente do que o biometano, que é uma fonte limpa, e a gente completa toda essa circularidade da coleta e tratamento do resíduo sólido urbanos em grandes cidades. Quando você está falando de transporte pesado, o biometano ainda é mais barato que o diesel. Ele se paga em 2 a 3 anos. Ele pode ser usado para transporte de longa distância. Caminhões que hoje utilizam combustível fóssil podem utilizar biogás biometano. Siderurgia tem muito potencial para esse tipo de combustível. E, obviamente, é sustentável, contribui para a redução de gás do efeito estufa. Qual que é a nossa expectativa? Que o Brasil se transforme num grande produtor de biogás e biometano, porque a gente tem um grande potencial de feedstock, que seria a vinhaça e a agropecuária. Nosso país é um país de dimensões gigantescas e tem uma população bastante grande e muitas vezes bastante concentrada. Então, esse tipo de aproveitamento a gente já vem fazendo. Hoje em dia, as empresas do setor já se utilizam do que tem de melhor da tecnologia. O que a gente faz muito nem sempre o que faz sentido lá fora faz sentido aqui dentro, econômico-financeiro. Então, sempre você tem que fazer uma avaliação de qual é o tipo de modelagem de negócio, qual é o conceito de conversão que tu tens lá fora e ver o que tu consegue tropicalizar que venha fazer sentido, tanto ambiental, social e econômico no nosso país. Para mim, falta uma política parecida com o que a gente fez no etanol. A gente tem que demandar. Hoje, a nossa gasolina tem 30% de etanol. E a gente foi aumentando o percentual de etanol na mistura da gasolina. Mesmo no diesel, a gente está vendo quanto de biodiesel vai ser misturado no nosso diesel. Isso está em discussão no Congresso agora. O Brasil avançou muito nos últimos tempos. A gente, de fato, vem acompanhando um tratamento, uma solução na área de tratamento cada vez mais crescente. Estamos ainda um pouco distante da realidade, a gente ainda tem 40% do resíduo sólido brasileiro sendo tratado de maneiras irregulares e lixões, mas de fato a gente vê essa transformação e esse acontecimento. Eu não consigo enxergar daqui 10 anos o Brasil, 10, 15 anos no máximo, o Brasil ainda não está tratando seus resíduos de maneira corretamente. Acho que a sociedade como um todo vai exigir esse tipo de postura e não vai mais aceitar a gente não tratar o lixo da maneira correta. E o Brasil está no caminho. Nesse ponto em particular, vejo com muito entusiasmo o que já acontece no Brasil, no território brasileiro, as soluções de biogás, biometano envolvendo a cadeia de resíduos e, sem dúvida alguma, agora, políticas públicas para estimular o uso, o consumo, com metas, inclusive, de adoção desses combustíveis, sem dúvida alguma, é algo revolucionário e que nós vamos ver, porque isso é de curto, médio prazo. Isso já é uma realidade no Brasil e a gente tem liderado essa pauta, o setor de resíduos em território nacional. E atualmente existe um incentivo muito grande, né, no desenvolvimento dos projetos de biometano. O Brasil já conta com grandes plantas de purificação e produção de biometano. Essas plantas têm um potencial ainda muito maior de geração, podendo chegar só a título só para consolidar essa informação, as duas maiores operadoras de aterros sanitários do Brasil têm uma perspectiva de até 2026 produzirem 2 milhões de metros cúbicos de biometano por dia. Então há uma perspectiva bastante interessante em relação ao biometano. O Brasil é um líder climático. A gente tem vantagens comparativas que nenhuma outra grande economia tem. A gente tem biomassa, a gente tem energia solar, a gente tem energia eólica, a gente tem hidroeletricidade, a gente tem minerais críticos. A gente já escalou eólica e solar. A gente tem um sistema elétrico integrado. Essa energia renovável que a gente produz, a gente entrega em qualquer lugar do país.
Então, assim, as nossas vantagens são muitas, a gente já fez muita coisa. Hoje, especificamente para o biometano, para os biocombustíveis, a gente tem um projeto de lei que está hoje no Senado para poder incentivar os demais produtores a gente cada vez mais indo por uma transição energética. E para isso tem que ter o governo é muito importante para poder impulsionar todo esse projeto de transição energética. A gente respeitar a legislação do resíduo sólido urbano, que é a gente acabar com os lixões, com os aterros controlados e fazer uma conversão mais adequada para a migração desse tipo de material, o material que ainda hoje em dia é levado para esse tipo de local, com uma disposição inadequada, fazendo a conversão desse tipo de material para aterros sanitários. Quando o governo traz essas metas, impulsionando o mercado como um todo, ele acaba incentivando todo esse processo. E acho que é um processo que ninguém precisa de subsídio para poder desenvolver. Mas, de fato, a gente precisa ter política pública que incentive esse tipo de transição energética para que os projetos possam ir cada vez num ritmo mais rápido em termos de maturação, de desenvolvimento ao longo do tempo. Não adianta o Brasil ter essa matriz energética e essa matriz elétrica tão mais sustentável, tão mais renovável que a do resto do mundo, e o resto do mundo continuar emitindo combustível fóssil e a temperatura do planeta aumentar. Então, o que a gente precisa fazer é criar soluções para que o planeta todo, é uma solução geopolítica. A gente vai ter que ter um pacto global para fazer essa transição. Quanto mais nós conseguirmos ter essa recuperação energética dentro dessa transição, menor vai ser a demanda por combustível fóssil, menor serão as emissões, consequentemente a gente vai estar contribuindo para manter o planeta em equilíbrio. O planeta tem que achar uma solução e uma solução que seja de transição energética e de circularidade. Então, é uma economia totalmente circular, quando você vai aproveitar o que saiu para trazer algo bom que você vai poder utilizar novamente no processo produtivo ou, enfim, para geração de energia, e o resto do produto vai sair resíduo e assim você continua. Isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de quem está ouvindo a gente, porque ao fim e ao cabo é o papel de cada um. As nossas atitudes parecem irrelevantes, mas quando você pega teu veículo flex e abastece com etanol, você está fazendo a diferença. Quando você separa o seu resíduo orgânico, você está fazendo a diferença.